A gente já pode começar a reunião. Hoje, dia 20 de outubro. Hoje nós temos o prazer de ter o Dr. Tiago Reis conosco. E o Dr. Emerson vai fazer a apresentação formal do Dr. Tiago. Por favor, Dr. Emerson. Bom dia a todos. Bem-vindo, Tiago Reis. Tiago é um colega nefrologista de Brasília, fez residência na Unifesp e teve uma participação muito interessante no ano passado, no começo da pandemia, na Itália, onde ele ficou com o Dr. Cláudio Ronco durante um certo tempo. Eu pedi para o Tiago, que é uma liderança jovem na nefrologia intensiva no Brasil, para conversar conosco sobre outros métodos de purificação sanguínea que não propriamente diálise, para abrir a cabeça da gente para outros métodos em que o nefrologista também pode ter atuação. Então, Tiago, bem-vindo à reunião da Nefro, aqui do Hospital de Base da FAMERP. É um prazer tê-lo conosco. Acho que você está mutado, Tiago. Obrigado, Emerson, pelo convite para a apresentação. Bom, eu tenho tido uma experiência muito grande com o Emerson nos últimos meses. Nós somos o departamento de IRA da Sociedade Brasileira de Nefrologia. É um crescimento muito grande conviver com pessoas como ele e os outros professores com tanta experiência na nossa área. E parabenizar vocês aí de São José do Rio Preto pelo trabalho que vocês fazem. Eu sei que não é fácil trabalhar fora de grandes centros como São Paulo, Rio, e ainda conseguir fazer ciência, publicar artigos. Então, vocês são um exemplo assim, para outras regiões do país, inclusive aqui para nós do Distrito Federal. Bom, eu vou falar então de várias técnicas de purificação sanguínea. A gente não sabe se o termo em português que vai pegar, se a nomenclatura vai ser purificação sanguínea, porque é uma tradução literal do inglês, mas é assim que a gente se refere no momento. Então, são várias terapias. Eu vou falar de uma forma rápida para tentar cobrir tudo, porque eu quis passar por quase tudo, porque não é sempre que eu vou ter uma reunião com vocês. E aí, depois, caso tenham interesse em coisas mais específicas, em destrinchar, eu tenho outras apresentações sobre os métodos especificamente, e meu e-mail está disponível para a gente trocar ideias e tudo. Então, esses são os meus conflitos de interesse. E essa aqui é uma leitura sugerida, que foi um artigo que nós publicamos no começo do ano, que fala sobre várias modalidades de purificação sanguínea, principalmente em pacientes sépticos. Então, esse quadro aqui, ele resume as várias modalidades em relação a qual é a composição do material, qual é a indicação da terapia, qual é a técnica, qual é o alvo de remoção. Então, depois vocês deem uma olhada. Ele não é open access, mas me mandem um e-mail quem tiver interesse que eu encaminho o estudo. Então, basicamente, nós vamos falar dos sistemas de suporte hepático artificial, a CPFA, o MARS, a PAP e a SPAD, sobre plasmaferese, sobre a hemoperfusão, tanto em ambiente de terapia intensiva quanto em pacientes em regime crônico de hemodiálise, sobre a aférese de lipoproteínas, sobre a remoção de CO2 e sobre a remoção, inclusive, de agentes infecciosos, como bactérias e vírus. O primeiro ponto, então, falando dos pacientes hepatopatas, né, é que existe um conceito que talvez esses pacientes não possam usar citrato. Na verdade, isso é um mito. Esses pacientes, você pode usar anticoagulação regional com citrato, e nesse estudo aqui, os autores demonstraram que, na verdade, é a hiperlactatemia que é um preditor de acúmulo de citrato, e não a disfunção hepática em si. Bom, então, o citrato é seguro na insuficiência hepática, e vamos para os tratamentos. O primeiro tratamento que eu vou falar é essa CPFA, Coupled Plasma Filtration Adsorption. Então, aqui nessa tabela, a gente vê que é um tratamento que não precisa de usar a albumina. É uma máquina que, em paralelo, ela consegue fazer terapia contínua, precisa de um plasma filtro, precisa de um cartucho, e esse é o fluxo de sangue habitual, de 100 a 200 ml por minuto. Aqui é o circuito extracorpóreo. Então, ó, o sangue vai sair do paciente, vai passar pela bomba de sangue, vai passar aqui num plasma filtro. Então, isso aqui, ó, do lado direito é um plasma filtro.
E aí, 30% do plasma que está passando aqui vai ser dirigido para um circuito em paralelo, passando por uma outra bomba, que essa bomba aqui vai impulsionar o plasma, e aí ele passa num cartucho e depois ele volta e se encontra com esse sangue que passou aqui pelo plasma filtro e não tinha sido filtrado, e ambos vão passar pelo dialisador habitual. Então, aqui na figura, ó, na direita nós temos o plasma filtro, aqui na esquerda nós temos o cartucho, em que uma parte do plasma vai passar, e aqui mais atrás está o dialisador. Então, esse é o sistema CPFA, e esse trial aqui, publicado agora em 2021, dentre os parâmetros que ele avaliou, era a saturação do cartucho. Então, em quanto tempo aquele cartucho ele satura e para de absorver a bilirrubina e os sais biliares? Então, em relação à bilirrubina, eles mediram hora a hora a concentração de bilirrubina pré-cartucho e pós-cartucho. Então, fazendo a medida aqui da bilirrubina e saindo do cartucho. E aí eles foram vendo que, com o passar do tempo, depois de 6 horas, a concentração de bilirrubina pré era igual à concentração pós, ou seja, desse ponto para frente você não estava tendo mais a absorção de bilirrubina, então o cartucho estava saturado. Segundo sistema é a MARS, que significa Molecular Adsorbent Recirculating System. Então, esse tratamento precisa de albumina, 600 ml de albumina. A máquina faz diálise contínua em paralelo. E vai passar aqui por um dialisador habitual, high flux, alto fluxo. A albumina vem aqui em direção oposta, em contracorrente, e vai passar como se fosse o dialisato. Então, aqui a albumina está passando como se fosse o dialisato e o sangue dentro das fibras. Passando por aqui, essa albumina, ela... O funcionamento que as pessoas fazem é a bilirrubina e os sais biliares são moléculas pequenas, assim, 400 Daltons. Então, elas passam pelo filtro. Mas por que só fazendo uma diálise eu não consigo remover bilirrubina? É porque ela é corretamente ligada na albumina. Então, ela não vai sair. A não ser que, no dialisato, exista a albumina livre, que vai ter uma força osmótica para puxar essa bilirrubina ligada na albumina do plasma para a albumina que está no dialisato. Então, aqui essa albumina vai puxar a bilirrubina e os sais biliares e ela vai estar, digamos aqui, impura agora. Ela vai passar por um outro circuito, passa por uma bomba e vai passar num dialisador aqui de baixo fluxo, mas agora essa albumina, ela está passando aonde passaria o sangue, nas fibras capilares desse dialisador. E um líquido de diálise habitual está passando no espaço de diálise habitual. Aí isso traz a regeneração parcial dessa albumina, que depois vai passar por um cartucho de carvão ativado e depois por uma resina trocadora de íons, e aí aqui ela está purificada de novo. E aí tudo se repete. Então, mostrando cada um desses componentes, ó, aqui é o dialisador de alto fluxo normal, o sangue que vai passar aqui por dentro da fibra capilar. Aqui é o dialisador onde a albumina vai passar dentro da fibra capilar e a solução de diálise vai passar em volta normal. Aqui é o cartucho de carvão ativado e aqui é o cartucho trocador de íons. Então, aqui representando no circuito, são todos esses passos aqui para você fazer a MARS. E aqui é uma máquina de diálise contínua normal, uma Prisma Flex no caso. Então, esse aqui é todo o aparato. Um outro tratamento, esse a gente não tem no Brasil, os que tem no Brasil eu coloquei a bandeirinha aqui, é a PAP, que é a Plasma Adsorption Perfusion. Esse tratamento também não necessita de albumina, mas não faz diálise contínua junto, precisa de um plasma filtro e precisa de um cartucho. Aqui é a representação, então, do circuito. O sangue vem do paciente, passa pela bomba de sangue, segue o dialisador. Vão passar pelo cartucho, que é esse cartucho aqui. Aqui a bilirrubina vai ser absorvida, e aí depois ele vai se juntar com o resto do sangue no catabolhas e voltar para o paciente. Então, aqui, ó, o sangue vai entrar no dialisador de baixo para cima, o plasma vai sair
no cartão. Finalmente, tratamento do sangue. O cartucho para absorção de bilirrubina. E, finalmente, eu vou falar sobre a SPAD, que é o tratamento que no nosso serviço, quando a gente precisa de algum suporte hepático, é o que nós fazemos, que é single pair, precisa de albumina, 750 ml, ou seja, mais do que um MARS. A máquina é uma máquina de diálise contínua, pode ser de qualquer marca, então faz diálise contínua, não precisa de um plasma filtro e não precisa do cartucho. Então, esse tratamento ele é simples, porque você só precisa de albumina, além do que você já precisaria para uma diálise contínua. Então, aqui é a máquina fazendo a SPAD, e vejam que é uma máquina normal, a única diferença é aqui na balança verdinha, que é a balança que a gente coloca o dialisato. Porque aqui no dialisato eu adicionei albumina. O dialisato de contínua tem 5.000 ml. Eu vou drenar 750 ml da bolsa e vou adicionar 750 ml de albumina 20%, aquela que a gente tem habitualmente, ou seja, 15 ampolas. Isso vai me dar uma solução com uma concentração final de albumina de 3%. Então, baseado nesse estudo aqui da direita, foi demonstrado que essa concentração era a concentração ótima para você remover bilirrubina e sais biliares. Mais do que isso, não fazia diferença. Por isso que nós usamos a albumina a 3%. Aí o fluxo de sangue é 150, você usa o citrato como um anticoagulante. O dialisato eu já mostrei para vocês. Essa é a vazão do dialisato, 700 a 800 ml por hora. E o tratamento dura de 6 a 8 horas. Então, aqui é uma máquina configurada com tratamento, ó, fluxo de sangue 150, o citrato 199, a solução de diálise com albumina 800 ml por hora, o tratamento dura 6 horas, e aí quando termina aquela bolsa, a bolsa dura 6 horas. Você tira ela e coloca uma bolsa de diálise normal se o paciente estiver precisando de terapia contínua. Então, é um tratamento bem simples, e aí um estudo publicado agora em 2021 demonstrou que para desfecho substituto, um surrogate marker, que no caso aqui era a bilirrubina e os sais biliares, a queda de bilirrubina e sais biliares é semelhante. Você fazendo a SPAD, então aqui seria a concentração pré-tratamento e a concentração depois de 6 horas do tratamento com a SPAD. E vejam aqui, ó, eram pacientes com bilirrubina bem alta. Aqui está em micromol por litro, que é a unidade do sistema internacional, mas assim, ó, 500 micromols, que são 29 miligramas por decilitro de bilirrubina. Então, aqui tinha paciente com bilirrubina aqui de quase 40, 50. Mas o fato é que a queda de bilirrubina foi semelhante tanto na SPAD quanto para MARS. Ainda não existem estudos, eu acho que nunca vão ter, comparando desfechos clínicos de pacientes submetidos a MARS ou SPAD. Mas, pelo menos em desfecho substituto, são tratamentos que se mostram semelhantes e a gente pode aplicar em qualquer centro que tenha uma máquina de diálise contínua, você pode fazer uma SPAD. Então, bom, falei da SPAD agora, eu vou dar uma pausa para as perguntas, para a gente depois seguir para o próximo tema, que é a plasmaferese. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Ô, Tiago, reforça para o pessoal quais seriam as indicações da SPAD, em que cenário na prática clínica você tem utilizado? Tá, então, você faria em pacientes com o diagnóstico de insuficiência hepática aguda, com o fator 5 consumido, então o fator 5 é menor do que 10%, e que estejam em avaliação para transplante. Seriam esses pacientes. Uma outra indicação, a gente fez uma vez por essa outra indicação, é em pacientes com hiperbilirrubinemia, mas sem insuficiência hepática, com a nefropatia por cilindros de bilirrubina. Então, era um paciente nosso pós-Covid, que ele teve uma colestase intrahepática, provavelmente por meropenem, fez biópsia, comprovou isso, e ele estava bem, fora de diálise, sem droga vasoativa, e não melhorava a função renal. A gente não biopsiou ele, mas presumiu que não estava melhorando a função renal por cilindros de bilirrubina. E aí foi essa a indicação, mas a indicação mais frequente em paciente com insuficiência hepática aguda,
com programação com possibilidade de transplante, tipo um paciente com febre amarela. Então, na febre amarela seria uma indicação perfeita, assim, você fazer a diálise contínua para você eliminar o excesso de amônia e evitar edema cerebral, e, em paralelo, se o paciente tiver com insuficiência hepática já estabelecida. Alguma outra pergunta? Beleza. Ó, podem ficar à vontade para me interromper durante a apresentação, tá, gente? O clima aqui é... Thiago, acho que é mais... então... Você dosa amônia no dia a dia, Thiago? Sim, eu acho que em paciente com insuficiência hepática aguda a gente tem indicação de dosar. Às vezes demora para sair, mas tem indicação. É porque eu não vou falar disso hoje, né? Mas em pacientes com amônia acima de 150, independente dele ter indicação de diálise por injúria renal, ele tem indicação de diálise contínua para baixar a amônia. Então, acho que nos pacientes com insuficiência hepática aguda a gente tem que pedir amônia, lembrando que tem que ser amônia arterial, que a amônia arterial é sempre um pouco mais alta do que a amônia venosa, porque o sangue, quando ele perfunde a musculatura e ele volta, vira sangue venoso, a amônia é um pouco convertida na musculatura, então tem que ser amônia arterial. Esse é um ponto interessante. Beleza. Vocês conseguem aí o resultado da amônia em quanto tempo? 24 horas, 48 horas, às vezes é uma semana e não serve para nada. Como que é na realidade de vocês? Eu fiz a pergunta provocativa até porque a gente não consegue dosar na rotina do dia a dia, Thiago. Então, quando tem o resultado, a gente não adianta mais. Entendi. A gente consegue só nos pacientes de convênio. Nos pacientes SUS, a gente não consegue a liberação. Bom, então da plasmaferese, eu vou falar sobre a plasmaferese de membrana. Aqui nessa imagem, essa representação aqui seria o interior da fibra capilar. Então, aqui não é um vaso sanguíneo, tá? Aqui é a fibra do plasma filtro. E só para vocês terem uma noção, comparando com os filtros de hemodiálise, aqui é a microscopia eletrônica de varredura, mostrando como é que é a parte interna de um dialisador de alto fluxo, esses aqui são os poros, de um dialisador high cutoff, que a Fresenius chama EMIC2, que tem poros maiores, e de um plasma filtro. Então, vejam que os poros aqui são gigantescos, né? E o que sai na plasmaferese? Então, sai albumina, sai imunoglobulina, saem os fatores de coagulação, saem lipoproteínas, mas não saem os elementos celulares. Então, eles não passam por esses poros aqui do plasma filtro. Então, plaquetas, hemácias, elas não são filtradas. E aí, aqui é a representação do circuito extracorpóreo. Então, o sangue vem aqui da esquerda para a direita, ele sai do paciente, recebe o citrato, passa pela bomba de sangue, aqui um fluxo de 150 ml por minuto, ele segue aqui, e aqui não é um dialisador, aqui é um plasma filtro. E aí o plasma vai sair por aqui é o efluente da máquina, então vejam que é bem diferente do efluente da diálise contínua habitual, porque aqui o que está saindo é o plasma mesmo, tem essa cor bem mais forte. Aí esse sangue passa no aquecedor, e aqui, ó, no cata-bolhas, é que vai entrar a solução de reposição, que é uma solução de reposição com albumina. A gente não coloca a reposição pré-filtro, porque se você colocasse a albumina pré-filtro, ela ia sair toda aqui no plasma filtro. Então, a reposição é sempre aqui no cata-bolhas, no pós-filtro, com a albumina. Aqui é mostrando, então, como é que fica no circuito. Ó. O sangue vem do paciente da esquerda para a direita, passa na bomba, passa de baixo para cima no plasma filtro, dá essa voltinha e cai aqui no cata-bolhas. Aí aqui no cata-bolhas é onde entra a solução de reposição com albumina. É nessa parte aqui. Aqui, para vocês verem a diferença entre um kit de diálise contínua e um kit de plasmaferese. Na esquerda, ó, é um plasma filtro. Vejam que as fibras são bem mais grossas, a área de superfície é menor do que de um dialisador habitual. Ó. Aqui vocês veem as fibras aqui, e aqui é um dialisador normal. Aqui foi numa experiência que eu tive quando eu era residente, que eu fui para um serviço na França. Essa aqui é uma máquina que ela só faz plasmaferese, ela não faz diálise contínua. Então, aqui está o plasma filtro e aqui as configurações. No caso aqui, eles usam um fluxo de sangue mais baixo aqui, ó, de 100 ml por minuto. E nesse serviço lá de Paris, era um serviço de referência de transplante de alta complexidade, eles faziam em pacientes que estavam em dessensibilização pré-transplante,
eles faziam tanto a diálise do paciente quanto a plasmaferese simultaneamente. E isso evitava que o paciente tivesse que descer para o centro de diálise uma vez para fazer a plasmaferese e a outra vez para fazer a diálise. Então, o que eles faziam? Eu achei isso bem inteligente. Eles colocavam um conector em Y na punção arterial da fístula, de forma que metade do fluxo, ou, por exemplo, 100 ml por minuto iam para a plasmaferese e, digamos que 250, 300 ml por minuto iriam para a diálise. Então, aqui que acontecia essa divisão do sangue. E aí, depois, isso voltava para o paciente. Então, o mesmo paciente está fazendo 2 tratamentos em paralelo, simultaneamente. Então, isso aqui é bem legal. E a gente pode fazer isso também em pacientes em terapia contínua. Então, digamos que você tem um paciente fazendo diálise contínua, que ele tem uma indicação também de plasmaferese, tipo assim, uma vasculite. Para você não precisar parar a diálise contínua, jogar fora o seu kit, fazer a plasmaferese, que dura 2 a 3 horas, e depois voltar para a sua diálise contínua, você pode fazer os 2 tratamentos juntos. Então, ó, o sangue vai sair aqui do paciente, uma parte do sangue, 150 ml por minuto, vão para a diálise contínua, e uma parte do sangue, 100 ml por minuto, vão para a plasmaferese. E aí depois, antes de voltar para o paciente, eles se juntam aqui, só que esse sangue que passou pela plasmaferese, ele vai ter a reposição de albumina ou plasma fresco congelado, a depender da indicação. Então, aqui é uma simulação que a gente fez no nosso curso do Hospital Sírio-Libanês lá de São Paulo, mas vou mostrar aqui no acesso para vocês que a gente colocou aquele conector em Y. E aí direcionou uma parte do sangue para a diálise e uma parte do sangue para a plasmaferese. Então, vejam aqui, ó, que está o Y conectado aqui. Então, o mesmo paciente, ele está ligado em 2 máquinas simultaneamente, fazendo tratamentos diferentes. Plasmaferese em uma e diálise contínua na outra. Perguntas aí da plasmaferese. Tem uma aula só de plasmaferese, mas é porque eu queria pincelar isso com vocês hoje. Tá, só uma diferença aqui, né? Na plasmaferese, a solução com albumina é a 4% e você dá ela para o paciente. Diferente da SPAD, que a solução de albumina ela passa como dialisante, né? Aqui não, aqui você usa como reposição, isso vai entrar, de fato, no sangue do paciente. Bom, beleza. E a plasma... Pode falar, pode falar. Não, eu comentava, vai em frente, né? E aí a gente para no final para as perguntas. Beleza, pode ser, claro. Então, agora sobre a hemoperfusão. Isso aqui é daquele mesmo artigo, né? Mas mostrando quais são os alvos de remoção com a hemoperfusão, com esse cartucho, chama de a substância poliestireno de vinilbenzeno. Então, ele consegue retirar citocinas, bilirrubina, sais biliares, ticagrelor, um antiagregante plaquetário, e rivaroxaban, um inibidor do fator 10. Aqui é o tratamento em curso, então esse é o cartucho, e tem pequenas bolinhas aqui. Aqui é onde acontece a adsorção. Então, são pequenas esferas porosas, e aqui dentro dessas esferas que acontece a adsorção. Um cartucho desse tem uma área de superfície de adsorção de 45 mil metros quadrados. Então, não é 45, é 45 mil metros quadrados. São praticamente 9 estádios do Maracanã de Gramado de área de adsorção em cada um desses cartuchos. Esse é o range de remoção, então são moléculas de 10 a 60 kilodaltons, tá? A albumina tem 68 kilodaltons. A creatinina, por exemplo, tem só 100 daltons, que são moléculas pequenas. Então, só para vocês terem uma noção de tamanho. E aqui nesse range, então, a gente tem interleucina 6, a gente tem fator de free light chain, cadeia leve lambda, fator de necrose tumoral. Aqui é a microscopia eletrônica de varredura dessas microesferas, e aqui é a superfície dessas microesferas. Então, elas são porosas. Aqui é um outro cartucho, mas mostrando para vocês. Então, são pequenas bolinhas que ficam em suspensão e o sangue passa aqui por dentro. Então, essa aqui ó, é a demonstração dessas pequenas esferas. Então, as esferas são porosas e as moléculas, então, ficam presas, sequestradas dentro desses poros das pequenas esferas. Você pode fazer o tratamento de hemoperfusão sem precisar de uma máquina de diálise
Existem máquinas dedicadas, então máquinas simples, que elas têm apenas uma bomba, que é o que você precisa para hemoperfusão. Então, o sangue sai do paciente, passa pela bomba, passa no cartucho, passa no cata-bolhas e volta para o paciente. Então, uma bomba só de sangue é o suficiente. Aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de equipamento. Então, a gente tem que fazer em série com a diálise contínua. A representação aqui do circuito, ó. O sangue sai do paciente, passa pela bomba de sangue, passa pelo dialisador, aí você coloca um conector aqui, aí ele vai passar pelo cartucho, chega no cata-bolhas e depois volta para o paciente. O cartucho pode ser colocado no pré-filtro também, antes do filtro. Então, aqui no caso, ó, esse sangue aqui que eu estou mostrando, ele estava vindo da bomba de sangue, aí ele passou primeiro no cartucho e depois passou no dialisador. Então, dependendo do equipamento, é pré ou pós, o dialisador não faz diferença. E aqui, durante o priming, então, do cartucho, ele tem bastante ar. Então, durante o priming, é importante você fazer 2 primings, 2 litros de soro, e você vai batendo assim no cartucho, porque esse ar que está ali vai saindo, porque se você não fizer isso, esse ar vai para o cata-bolhas no início do tratamento e você perde o kit. Então, vejam aqui, ó, a gente estava fazendo o priming do cartucho, e você vai batendo assim e as bolinhas vão saindo. E aqui, ó, é quando o tratamento estava começando. O sangue estava começando a passar de baixo para cima no cartucho, e aí vocês veem que a cor do cartucho, que é branquinho, vai ficando vermelho por causa do sangue. Então, aqui é a demonstração do circuito, ó. Basicamente, ó, o sangue viria da esquerda para a direita, passa pela bomba de sangue aqui, aí ele vem de baixo para cima no dialisador, aí sai do dialisador, passa de baixo para cima no cartucho, e depois vai para o aquecedor, e depois aqui atrás, onde eu estou mostrando com o mouse, é o cata-bolhas. Existe indicação de você fazer hemoperfusão também em pacientes com insuficiência hepática. Esse estudo aqui foi um estudo in vitro, mas comparou você fazer a MARS ou você fazer a hemoperfusão com o cartucho em relação à bilirrubina e sais biliares. Aí aqui seria, ó, o tempo no eixo X em minutos e a queda percentual no caso aqui, a bilirrubina. O mais escuro seria pela MARS e o mais claro pelo cartucho, o CytoSorb. E aí vocês podem observar ó, que a queda com o cinzinha mais claro aqui é maior com o CytoSorb do que com a MARS. Mas isso é in vitro, a gente não pode extrapolar esse resultado aqui. E aqui foi um paciente que tinha insuficiência hepática aguda, no eixo X o tempo em horas, e onde está achurado é quando ele estava fazendo o tratamento com o cartucho. Aí a gente vê ó, que a concentração de bilirrubina, que seria essa de cima, ela cai durante o tratamento, quando você para o tratamento, ela fica estável. No caso dos sais biliares, eles até sobem, tem um efeito rebote, e depois cai quando você volta a fazer o tratamento com o cartucho. E eu coloquei essa brincadeira aqui, que é o One Man Band, que é um homem só fazendo tudo, porque você pode fazer simultaneamente várias terapias dessas que eu falei. Então, eu vou mostrar aqui no circuito extracorpóreo como que eu posso fazer junto ECMO, CRRT, hemoperfusão e plasmaferese. Se eu quiser, eu posso fazer tudo junto. Então, aqui ó, é o circuito da ECMO. Então, essa aqui é a cânula de drenagem da ECMO. Vem puxando o sangue do paciente e a bomba de ECMO, ela trabalha com o débito cardíaco, né? Então, 5.000 ml por minuto na bomba da ECMO. Ela vem por aqui, esse sangue passou pela bomba, é oxigenado e volta para o paciente. Na saída do oxigenador, você pode conectar um Luer Lock e aí você coloca, por exemplo, 150 ml por minuto de sangue que vão para o circuito de diálise, que pode estar acoplado o cartucho que eu acabei de mostrar, e aí depois isso vai ser devolvido aqui no pré-bomba da ECMO, e, por exemplo, 100 ml por minuto vão vir num circuito em paralelo, passar na plasmaferese, você colocou outra máquina aqui, e depois voltar para o circuito da ECMO aqui, voltando para o paciente, antes, obviamente, com a reposição de albumina ou plasma fresco. Então, você consegue, se quiser, fazer todos esses tratamentos em paralelo. Existe uma aplicação também da hemoperfusão na cirurgia cardíaca,
Então, esse estudo aqui foi na Alemanha, ele avaliou 39 pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca de urgência, que estavam usando Rivaroxaban e Ticagrelor. Por qualquer indicação, eles estavam usando os dois e tiveram que fazer uma cirurgia de urgência. Contra 16 cirurgias que tinham sido feitas num período que eles não tinham ainda o cartucho. Foi uma análise retrospectiva. E aí o que eles demonstraram é que nos pacientes que usaram o cartucho durante a circulação extracorpórea, durante o bypass, houve um tempo menor de cirurgia, os drenos tiveram um menor volume, a necessidade de reabordagem, de retoracotomia foi menor e também o tempo de hospitalização foi menor. E aqui nessa imagem, ele está mostrando o volume de drenagem nos pacientes que não usaram o cartucho versus os que usaram o cartucho. Então, a gente vê que tem um volume de dreno bem menor, porque o cartucho consegue absorver também tanto o Ticagrelor quanto o Rivaroxaban. Esse estudo, eu participei dele, foi lá em Vicenza, foi um estudo in vitro, era um circuito extracorpóreo que usa uma Prismaflex, mas simulando um circuito de diálise, para ver a adsorção de vancomicina, porque o cartucho também, de forma não desejada, pode remover antibiótico, uma vez que é uma remoção não seletiva. E então, nesse circuito, era um soro ali com vancomicina, você sabia a concentração, e ela ficava passando pelo cartucho. E aí foi demonstrado que, depois de 5 minutos, você conseguia remover toda a vancomicina que você tinha colocado ali. Era uma solução salina. Então, é importante, quando você faz o tratamento de hemoperfusão, você dosar os antibióticos. Agora, eu vou mostrar para vocês que é muito diferente o comportamento in vitro do que em vivo. Aqui foi um outro estudo, então, esse é o circuito que se simula. O sangue sai do... O sangue não, desculpa, a solução com antibiótico vem por aqui, passa na bomba, passa pelo cartucho e é devolvido aqui na sua solução. Nesse caso aqui, era uma solução de albumina a 5%. E aí vejam que a remoção de meropenem, cipro, piperacilina, dutazocin, gentamicina, vanco, voriconazol, fluconazol é muito grande. Você tira quase 100% do antibiótico que está aqui. Você fazendo isso com sangue humano, demonstra que até o cartucho ficar saturado, você consegue, por exemplo, remover 400 miligramas de meropenem ou 300 miligramas de cipro. E aí a gente pensa, poxa, então eu preciso dar uma dose extra para o paciente. Não necessariamente. Esse estudo aqui foi publicado dia 14 de setembro, é super recente. Ele viu pacientes que estavam recebendo meropenem e fizeram a hemoperfusão e comparou com pacientes que não estavam fazendo a hemoperfusão. E aí aqui são as concentrações de meropenem, e aí eles demonstraram que não houve diferença na concentração de meropenem, seja nos pacientes fazendo a hemoperfusão, seja nos pacientes que não faziam. Então, no antibiótico in vivo, existem outras variáveis, existe a ligação proteica, outras moléculas saturam também o cartucho, então outras moléculas se ligam no sítio onde se ligaria o antibiótico. De fato que para o meropenem não foi relevante a remoção. Existe também o volume de distribuição do antibiótico, a gente só consegue retirar o que tiver no plasma e não nos tecidos. Então, é algo para a gente ter atenção, mas a gente não pode extrapolar os dados de estudos in vitro para in vivo. E agora, mudando, falando sobre a hemoperfusão, agora em pacientes dialíticos crônicos. Então, você pode acoplar numa máquina de diálise contínua, diálise convencional, um cartucho para pacientes em regime de diálise ambulatorial 3 vezes por semana. Esse foi um artigo que nós publicamos, ele acabou de sair, saiu nesse mês agora no CEJASE, e foi uma revisão sobre as toxinas urêmicas. E, de uma forma ilustrativa, a gente dividiu as toxinas urêmicas pelo peso molecular em Daltons e as modalidades dialíticas que a gente tem, quais que elas são removidas pelas modalidades dialíticas. Então, rapidamente aqui, esse representava um dialisador de baixo fluxo, esse amarelinho um dialisador de alto fluxo, que é o mais habitual da gente usar, um dialisador de alto fluxo em hemodiafiltração, online HDF, um dialisador de médio ponto de corte
e um dialisador de alto ponto de corte. No Brasil, a gente tem o médio ponto de corte, é o Terra Nova, da Baxter, e o alto ponto de corte é o EMIC 2 da Fresenius, que é para pacientes agudos. O que a gente mostra é que para as moléculas toxinas urêmicas maiores do que 25 kilodaltons, quase nenhuma modalidade dialítica consegue remover essas moléculas. Dentre elas, por exemplo, nós temos o FGF23, nós temos a cadeia leve kappa e lambda. Então, o interessante da hemoperfusão é que a hemoperfusão, além de conseguir tirar moléculas que são ligadas a proteínas, o que a gente não consegue com nenhuma das modalidades dialíticas, a hemoperfusão também consegue tirar moléculas de até 50, quase 60 kilodaltons. Então, várias toxinas urêmicas que eu estou demonstrando aqui, elas vão se acumular no paciente crônico, mas que você conseguiria removê-las uma vez que você aplicasse a hemoperfusão. E aí, esse foi um estudo realizado no Vietnã, que ele acompanhou pacientes em regime de diálise crônico por 3 anos. E aí, uma vez por semana, em uma sessão por semana, além da diálise, em sequência no tratamento, era colocado o cartucho para hemoperfusão. E ele avaliou não só desfechos laboratoriais, mas também desfechos clínicos. Então, aqui primeiro desfechos laboratoriais, essa curva aqui representa a beta-2 microglobulina dos pacientes que usavam o cartucho. Então, a gente vê que depois de 3 anos existia uma concentração mais baixa. Antes da diálise, então o paciente chegava para a sessão, ele estava com uma beta-2 microglobulina bem mais baixa do que antes, quando comparado nos pacientes que não fizeram o tratamento, que tinham uma concentração de beta-2 que subia ao longo dos 3 anos. E o PTH, nesses pacientes, ele também caiu ao longo do tratamento. Então, o PTH ele é removido também pela hemoperfusão. E aí, de desfecho clínico, foi demonstrado, não era o desfecho primário do estudo, mas foi demonstrado que os pacientes que fizeram a hemoperfusão ao longo dos anos tinham menos eventos cardiovasculares, que é a linha azul, quando comparados com os pacientes que não fizeram a hemoperfusão. Então, isso é interessante. É claro que isso encarece muito o tratamento de um paciente crônico, mas é uma possibilidade terapêutica para o futuro. Agora, eu vou falar sobre outra molécula que ela pode ser removida, que são as endotoxinas ou os lipopolissacarídeos. Isso acontece nos pacientes com sepse por gram-negativo. Aqui é a parede de uma bactéria gram-negativa. Ela tem 2 membranas, a interna e a externa. Na membrana externa estão ancoradas essas moléculas, as endotoxinas, que quando você tem a lise da parede bacteriana, elas são liberadas na circulação. E existe um cartucho que ele é feito por fibras que têm ancoradas polimixina B. Essa polimixina B não vai tratar o paciente, ela não vai para o paciente, mas ela tem a propriedade de se ligar às endotoxinas. Então, quando o sangue passa pelo cartucho, as endotoxinas ficam ligadas, adsorvidas na polimixina B que está ancorada nessas fibras aqui. Existe um outro cartucho que chegou no Brasil, mas eu não tenho experiência com ele, que chama Alteco. São placas pelas quais o sangue vai passar, e nessas placas existem poros com um peptídeo catiônico que vai se ligar à endotoxina, que ela tem uma carga negativa. Então, aqui com esse cartucho faltam trials demonstrando o benefício. No outro cartucho que eu tinha mostrado, que chama Toraimixin, ele é um cartucho que já tem mais de 20 anos que ele é usado no Japão. Um estudo demonstrou que nos pacientes com sepse por gram-negativo, que tivessem esse teste aqui, que a gente não faz no Brasil, mas chama atividade de endotoxina, entre 0,6 e 0,89, se a atividade da endotoxina nesses pacientes estivesse nesses valores, eles se beneficiavam com redução de mortalidade do tratamento com a hemoperfusão para a remoção de endotoxinas. Então, aqui, esse tratamento eu participei quando eu estava lá em Vicenza. A gente ia no centro cirúrgico, na UTI, pegava o sangue do paciente, aí você precisa desse aparelho para medir a atividade de endotoxina, e se tivesse nesse valor, você faria a hemoperfusão. Essa aqui é uma máquina de diálise contínua, é a Fresenius Multifiltrate, a gente não tem no Brasil, a gente no Brasil tem a mais nova do que essa, fazendo a hemoperfusão.
é um tratamento de 2 horas apenas, então aqui eles usaram uma máquina de diálise contínua só para fazer hemoperfusão. Só precisou, então, de uma bomba. Então, ó, só tinha essa bomba de sangue rodando, o sangue passava de baixo para cima no cartucho, chegava aqui no cata-bolhas e voltava para o paciente. Então, aqui, ó, só uma bomba está sendo utilizada. E é um fluxo de sangue por... Beleza. Essa remoção de... Ele chama... Indicados esterolemia. O sangue, ele vai passar primeiro por um plasma filtro, uma vazão baixa, vejam aqui, ó, 70 ml por minuto, você pode fazer ele no acesso periférico, não precisa de um acesso central. Ele vai passar por um filtro que tem um pH muito ácido, 7,5, e vai fazer que as lipoproteínas se precipitem. Isso é heparinizado, de forma que não haja coagulação, e aí, então, as lipoproteínas são precipitadas, e aí depois ele vai passar por um cartucho que adsorve a heparina, para essa heparina, que é em grande quantidade, não voltar para o paciente. Então, esse pequeno cartucho que absorve a heparina, depois ela passa por um dialisador habitual, o sangue, né, o plasma, desculpa, e aí volta para o paciente. Então, é uma grande parafernália, mas eu vou mostrar cada um dos filtros. Então, esse aqui primeiro é um plasma filtro, igual aquele que eu mostrei da PAP ou da plasmaferese. O plasma que vai sair por aqui vai passar nessa coluna, onde vai ter a precipitação das lipoproteínas. O plasma que sair daqui vai passar nesse cartucho para adsorção de heparina, para a heparina não voltar para o paciente. E, finalmente, depois aqui, é um dialisador normal. É claro que a capacidade de diálise aqui é muito pequena, porque o fluxo de plasma aqui é 70 ml por minuto, ou até menos, na verdade o fluxo de sangue é de 70. O plasma que está passando aqui são uns 40 a 50 ml por minuto, mas é só para esse sangue não voltar tão ácido para o paciente, porque aqui a acidez é de 5, um pH de 5. Então, aqui é o equipamento inteiro, e aqui são as bombas, uma bomba é para o sangue mesmo, e a outra bomba para impulsionar o plasma que saiu do plasma filtro. E é interessante porque hoje em dia a gente sabe que para os pacientes com hipercolesterolemia familiar, por exemplo, existe um anticorpo monoclonal que é contra essa proteína, PCSK9. Esse anticorpo monoclonal, ele bloqueia essa proteína que ela era responsável pela degradação do receptor de LDL. Então, o raciocínio é esse. Se você não está tirando mais o receptor de LDL da superfície celular, esse receptor consegue continuar sequestrando a LDL do sangue. E um estudo na Alemanha mostrou que em pacientes com hipercolesterolemia familiar, mesmo você usando esse anticorpo monoclonal, você ainda tem uma parte dos pacientes que precisam de continuar fazendo a aférese de lipoproteínas. Então, eles estimam que na coorte deles, só 15% dos pacientes usando o anticorpo monoclonal conseguiriam ficar nos alvos de LDL. Então, eles precisariam ainda continuar com o tratamento de aférese de lipoproteínas. Agora, falando então da remoção de CO2, esse tratamento ele foi apresentado há 2 semanas no curso lá do Sírio. A B. Braun já fornece esse equipamento agora aqui no Brasil. Então, a representação do circuito extracorpóreo, o sangue vem do paciente, passa pela bomba de sangue, passa pela membrana oxigenadora, que é idêntica a uma membrana oxigenadora de ECMO, passa pelo dialisador normal e volta para o paciente. Então, aqui, ó, sai do paciente, recebe um anticoagulante, passa no oxigenador e aqui volta para o paciente. No caso da direita, você não está fazendo diálise simultaneamente. A vantagem desse tratamento em relação à ECMO é que são pacientes diferentes. Aqui seria para um paciente só com hipercapnia, sem necessidade de oxigenação. O tratamento ele precisa de um fluxo de sangue mais baixo, 500 ml por minuto, enquanto que a ECMO precisa de 5.000 ml por minuto. Então, a seleção de pacientes aqui seria um paciente apenas com hipercapnia. Aqui é a representação de algumas membranas que existem.
o material é igual ao da ECMO, e ele não consegue oxigenar o sangue, porque para oxigenar o sangue, você precisa de um fluxo de sangue muito grande, enquanto que o CO2 ele é mais difusível, porque ele não fica ligado na hemoglobina. Então, com um fluxo de sangue mais baixo, você consegue remover CO2. Essa aqui é a máquina da B. Braun, ó. Então, o sangue ele vai entrar aqui na membrana oxigenadora e vai sair aqui por cima. E essa mangueira mais escura é por onde está vindo o oxigênio. Você dá oxigênio, apesar de você não querer oxigenar o sangue, mas isso aqui você liga no oxigênio normal do hospital, 10 litros por minuto é a vazão do oxigênio. Não é uma vazão grande. Então, as indicações seria para tentar evitar ventilação, indicação de intubação e ventilação num paciente que fosse apenas por hipercapnia, principalmente pacientes com DPOC, para você desmamar esse paciente da ventilação mecânica, tentar tirar ele antes, e para em pacientes com SARA, você conseguir fazer uma ventilação ultraprotetora, ou seja, com volume corrente menor do que 4 ml por quilograma, para, em teoria, você reduzir a inflamação e o dano alveolar. Obviamente, quando você tenta fazer uma ventilação ultraprotetora, 4 ml por quilograma, o paciente vai reter CO2. Então, seria para você evitar que ele ficasse com um acúmulo de CO2. E aí, muito interessante, tem 2 semanas que foi publicado esse trial, que ele randomizou pacientes com SARA, que tinham PO2 e FO2 menor do que 150, para fazer o tratamento padrão, ou fazer a ventilação ultraprotetora, 3 ml por quilograma, e a remoção de CO2, que o nome é ECOR, que seria Extracorporeal CO2 Removal. E aí, os dados não foram encorajadores em relação à mortalidade. Então, não houve diferença de mortalidade nos pacientes que fizeram ECOR versus os pacientes que fizeram tratamento padrão. E nos pacientes que fizeram ECOR, como eles precisam ser anticoagulados, houve mais sangramento intracraniano. O problema aqui, gente, é que esses estudos de UTI, eles não têm que avaliar a mortalidade, né? O desfecho primário teria que ser outro. No caso, por exemplo, dias livres de ventilação mecânica, dias livres de vasopressores. Bom, o fato é que também isso não acaba com o tratamento, porque ele tem que ser estudado ainda em diversas populações, em população de DPOC, para você, em populações de pacientes com intubação, mas sem necessidade de uma ventilação ultraprotetora, mas que tivessem hipercapnia. Então, eu acho que o desfecho nesses tratamentos teria que ser redução de CO2, aumento de pH, porque às vezes é o que você quer, e não desfechos clínicos que tem muitas outras variáveis envolvidas. E para finalizar agora, um tratamento que eu não tenho experiência, mas já existe, é a remoção de bactérias e vírus. Então, existe esse cartucho chamado Seraph, que ele tem uma molécula heparinizada que tem a propriedade de se ligar, o heparansulfato, de se ligar a bactérias e vírus. Então, ele poderia ser usado em situações de pacientes com bacteremia ou em situações de pacientes com viremia. E é interessante, aqui são dados de redução de concentração bacteriana, por exemplo, de vários germes diferentes. Então, do Staphylo aureus, por exemplo, outros que a gente vê muito, Piógenes, E. coli, e também de vírus como citomegalovírus, Zika vírus e adenovírus. E eles usaram já esse tratamento em pacientes com COVID. Obviamente que eu acho que ele não vai ser aplicado para COVID, porque poucos pacientes têm viremia. A gente não dosa viremia também. Mas o que eles demonstraram é que para essa proteína N, que é a proteína do nucleocapsídeo do SARS-CoV-2, aqui no eixo Y seria a concentração dessa proteína N no sangue do paciente, e aqui antes e depois de 60 minutos de tratamento. Então, se observa que existe uma queda na concentração da proteína N, então da viremia, provavelmente, antes e depois do tratamento. E aproveito aqui para fazer o convite para vocês. Daqui a 2 semanas vai ser o curso de Vicenza, e eu vou falar sobre terapias extracorpóreas em pacientes com COVID-19. Então, beleza? Vamos para as perguntas. Bom, muito obrigada, Tiago. Excelente apresentação. Gera muitas e muitas dúvidas, né?
a gente fica cheio de perguntas e eu gostaria de abrir também, mas antes de abrir para que todos façam a pergunta, essa férise de lipoproteína, Thiago, quanto em termos de custo, em quanto vocês têm usado, qual a experiência de vocês, assim, em termos de custo, porque nós temos uma gama grande de pacientes com alteração e muitas vezes eles têm uma intolerância às estatinas, né? Como tem sido isso? Como tem sido essa experiência para você? Então, esse tratamento, ele não tem no Brasil. Eu conversei com os colegas da Bebrown, porque a da Bebrown parece que já foi feito há mais de 15 anos, eu acho que no HC, e depois pararam de fazer. Eu suponho que seja um custo muito alto por sessão, porque envolve 4 dispositivos. Então, se eu pudesse chutar assim, eu falaria mais do que R$ 5.000. Eu acho que um tratamento. Mas um tratamento é feito a cada 15 dias, ou, dependendo do paciente, mensalmente. Ele precisa só de um acesso periférico. Então, e seria para pacientes com hipercolesterolemia familiar, o LDL acima de 1.000, coisas assim absurdas, não para pacientes que não tenham diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Na nossa realidade, o que a gente pode fazer para pacientes, por exemplo, com hipertrigliceridemia também, a gente tem aqueles pacientes com 5.000 de triglicerídeos, com internações frequentes por pancreatite, seria fazer plasmaferese nesses pacientes. Então, a cada 20 a 30 dias, o paciente vai até o centro e faz uma sessão de plasmaferese. Eu não acompanho pacientes assim, mas tem relatos de serviços que fazem isso. Entendi. Obrigada, Thiago. Eu ia abrir para que vocês fizessem outras perguntas, aproveitar essa experiência grande do Thiago. Ô, Thiago, uma das coisas que a gente tem feito lá no Departamento de Injúria Renal Aguda da SBN é fazer um documento, né, com as nomenclaturas dos métodos dialíticos, né, e a gente tomou o cuidado de incluir lá nesse documento os métodos que estão disponíveis no Brasil, né? Dá uma relembrada para o pessoal aqui quais desses métodos que você comentou que estão disponíveis no Brasil e que vão estar lá no documento, Thiago. Um dos métodos que vai estar disponível no Brasil, que a gente não citou aqui na aula, é a ultrafiltração isolada. Então, para pacientes com IC, tem esse tratamento de ultrafiltração isolada. É uma SCUF, digamos assim, uma ultrafiltração isolada. Mas, desses tratamentos aqui, eu vou colocar no slide inicial. Então, dos tratamentos de purificação, de suporte hepático. Tem no Brasil MARS, mas em poucos centros, só em 5 centros do Brasil tem no Einstein, tem na Santa Casa de Porto Alegre, tem no Rio de Janeiro, em alguns serviços, mas é muito pouco. A SPAD, a gente pode fazer em qualquer lugar que tenha uma máquina de diálise contínua. A PAP e a CPFA a gente não tem no Brasil. Plasmaferese tem. Hemoperfusão. No Brasil, a gente tem um cartucho chamado Cytosorb, que faz a absorção de citocinas. Isso a gente tem no Brasil, é muito caro, mas a gente tem no Brasil. Não tem o cartucho para os pacientes dialíticos. Aferese de lipoproteína a gente não tem, a gente teria que fazer uma plasmaferese para esses pacientes. Remoção de CO2 chegou no Brasil agora e foi feito pela doutora Maristela, do Hospital do INCOR. Ela acoplou numa Prismaflex uma membrana oxigenadora pediátrica e então ela conseguiu improvisar e teve um resultado interessante, assim, com queda de CO2. Então, você pode fazer essa remoção de CO2. O problema é o custo, né? Uma membrana de ECMO, mesmo pediátrica, é uns R$20.000, mas dá para fazer. Remoção de agentes infecciosos, não. A gente não tem esse tratamento. E para endotoxinas, eu mostrei para vocês o Toramycin e o Alteco. Esse Alteco já chegou no Brasil. Eu não tenho nenhuma experiência com ele. E existe um filtro da Baxter para diálise contínua que chama Oxides, que ele também tem capacidade de absorção de endotoxinas. Então, praticamente a gente consegue fazer tudo isso aqui no Brasil atualmente. Tiago, tem uma pergunta da doutora Kellen, ela fala, está no chat, ela parabeniza pela aula e
A plasmaférese em máquina de contínua tem a mesma eficácia das máquinas dos centros de hematologia. A hematologia diz que é menos eficaz. Não é menos eficaz. É igual. É igual. O que a máquina de centrífuga dos hematologistas pode fazer de diferente, em raras situações, é a aférese de leucócitos. Tem pacientes dependendo do tipo de leucemia que ele tem, teria essa indicação, mas fora isso, não. Então, eu acho mais fácil fazer plasmaférese com membrana, porque se você tem uma máquina de diálise contínua, ou até dá para você fazer na máquina de diálise convencional, você consegue fazer o tratamento, enquanto que para fazer a aférese do jeito da hemato, você precisa de uma centrífuga. Eu vou me permitir aqui, Tiago, fazer mais algumas perguntas. O pessoal está inibido aí, falou? Sendo bem sincero, a gente já conversou até isso lá em conversa lá no departamento, né? A maior parte dos nefrologistas, e eu me incluo, né, não foi treinada na maior parte desses métodos. São métodos novos. Mas plasmaférese também não fui treinado, apesar de ser um método antigo, né? Como é que você sugeriria, assim, em termos de treinamento, né, para poder ganhar corpo e ganhar escala e aprendizado nesses métodos, Thiago? Eu também não fui treinado, eu fiz residência na Unifesp, não fui treinado para plasmaférese, e eu aprendi depois que eu voltei para Brasília em 2017, porque a minha mãe, ela é contemporânea do Emerson, é amiga dele, ela é nefrologista também, e ela faz aqui. Então, eu aprendi com ela. Eu acho que é um tratamento super simples, assim, é como se você estivesse fazendo uma sessão de diálise contínua por 2 horas, você só precisa fazer a solução de albumina 4%, que também é muito fácil, e ter uma máquina de diálise contínua. Então, acho que o residente tendo isso uma vez, vendo isso uma vez, ele já sai pronto para fazer plasmaférese. É bem simples. Claro, tem umas peculiaridades, eu tenho uma apresentação disso mostrando os detalhes, mas é muito fácil fazer plasmaférese. Eu acho que tinha que ter em todos os programas de residência. Acho que é importante a gente conversar com os colegas da UTI e da neuro. A gente tem muitas indicações de plasmaférese pela neuro e pelo transplante. Então, falar para eles, a gente consegue fazer esse procedimento, a gente tem o equipamento e a gente só depende da gente. O hemato, ele precisa de alguém para passar o acesso. A gente não, a nossa equipe, você vai, passa o acesso, faz o tratamento. Então, acho que essa comunicação com o intensivista, com o neuro e com os transplantes, né, é fundamental. E esses dias, um amigo meu de São Paulo estava perguntando sobre plasmaférese, porque no hospital que ele trabalha estava em falta de imunoglobulina e tinha um paciente com Guillain-Barré. Então, para o Guillain-Barré, o tratamento inicial de escolha hoje em dia é a imunoglobulina. É equivalente à plasmaférese, só que a plasmaférese é mais cara. E aí ele precisou fazer plasmaférese. Não sei se ele acabou fazendo, mas então eu acho que o nefrologista ele precisa de ter esse treinamento. Sabe um outro ponto, Tiago, assim, as pessoas que são muito defensoras dos métodos dialíticos contínuos, né, e muitos desses métodos que você comentou, né, advogam a questão de modulação das sepses, tá certo? De remoção de citocinas, que isso poderia ter algum desfecho relevante, tá certo? O que você pensa sobre modulação de sepsis e alguns desses métodos que você comentou? Emerson, eu adorei essa sua pergunta. Eu acho que para modulação de sepse, a diálise contínua não serve para esse fim. A remoção é muito pequena das moléculas médias e depois de mais ou menos 4 a 8 horas de você fazendo o tratamento, existe já um depósito de proteínas que obstruem os poros e reduz a eficiência da membrana para remover moléculas médias. Tipo assim, a interleucina 6 tem 21 kilodaltons. De cara, o sieving dela já seria uns 15% só. Depois de 6 a 8 horas, já não sai mais. Então, aquelas coisas que se advogava no passado, high volume, CVVH, hemofiltração de alto volume e tal, isso acho que não tem nenhum embasamento físico para acontecer. Se você está buscando modular a sepse, removendo as moléculas médias, teria que ser com os cartuchos mesmo. Então, talvez
e com os cartuchos a gente consiga esse fim. Agora, com diálise contínua, não. Tanto que no nosso serviço a gente só faz hemodiálise contínua. A gente não faz hemodiafiltração contínua, porque na hemodiafiltração contínua você aumenta a chance de coagular o seu sistema e a prerrogativa de se fazer hemodiafiltração contínua seria retirar moléculas maiores. Mas isso, mesmo você colocando na modalidade hemofiltração contínua, né, depois de 6 a 8 horas você já não consegue mais tirar as moléculas médias. Então, acho que para esse fim, o discurso tem que ser modificado. Eu sei que o Ronco fala isso a vida inteira e tudo, mas eu acho que com a evidência que a gente tem, isso não se sustenta. Não sei se era isso a sua pergunta, assim. Não, justamente, Thiago, é mais para deixar, às vezes, abrir a cabeça do pessoal que não está vivendo isso no dia a dia. E tem mais alguma pergunta aí, Maria Alice? No chat, não? Como que está a realidade de vocês em relação à diálise contínua? Vocês conseguem fazer aí no serviço de vocês? A gente fez até o ano passado, tá certo? E no momento a gente não está fazendo, a gente faz diálise prolongada o maior tempo que a gente conseguir na Ginius, que é a máquina que a gente é o carro-chefe aqui. Então, em projeto de tentar voltar a fazer diálise contínua, a gente fazia com a máquina da Vebral, então vendo agora o que vai ser feito. Eu acho que qualquer máquina é o suficiente e, na minha humilde opinião, a terapia ela é boa só por causa da ultrafiltração, que é uma ultrafiltração mais lenta. Agora, por outras coisas assim, de modulação de sepsis, eu acho que isso não existe. Dá um review aí, como é que foi teu ano passado lá na Itália, Thiago? Bom, então, eu em 2019, eu fiquei 2 semanas lá, meio que para conhecer o serviço, fui bem recebido e tudo, e aí eu perguntei se eu podia ficar por mais tempo. Então, eu cheguei lá em janeiro de 2020 e fiquei 8 meses lá. A pandemia não mudou o meu tempo que eu ia ficar lá, mas acontece que quando chegou em 12 de março, do nada, fechou o país. E aí eu optei por continuar lá, e os outros pesquisadores, muitos eram mais jovens, eram residentes, voltaram para os países de origem. E então eu tive um contato muito próximo com o professor Ronco, porque a gente continuava diariamente se correspondendo, ele me mandando muitas coisas para escrever e revisar, e a gente tinha dados de um estudo também que eu estava fazendo análise e tudo, e aí acabou que a gente começou a publicar muito, e ele foi me dando as coisas, eu estava trabalhando muito só fazendo isso, e ele foi gostando, então a gente teve um monte de publicação. Aí depois, lá para metade de maio, as coisas já melhoraram, aí eu pude voltar para o centro de pesquisa. Então acho que me beneficiou muito a pandemia, porque o professor Ronco ele viaja o mundo inteiro. E como ele teve que ficar lá parado, eu tive muito contato com ele me dando muita coisa para fazer, que eu acho que se não fosse a pandemia, eu ia ter um contato muito superficial com ele, às vezes ele passando uma visita. E aí foi bom, porque a gente continua com colaboração, ele pede para fazer revisões e tudo, e eu acho que eu dei muita sorte assim com a pandemia. Experiência incrível, né, Thiago? A gente Foi. importantíssimo. Bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. O Thiago pode passar para o Emerson. O Dr. Gelson fez uma pergunta, ele poderia passar esse material educativo e ele vai passar para você, Emerson. Então, depois você repassa para o Dr. Gelson. E se ele quiser mandar também depois o contato, eu vou estar disponibilizando essa aula também no YouTube. Eu vou colocar aqui o meu e-mail. Isso, que estava no último slide aqui, deixa eu colocar aqui para vocês darem um print. Eu vou escrever também de qualquer jeito no chat aqui. Aqui. Bom, então, esse é o meu e-mail, thiagoreisnefro@gmail.com. E eu vou escrever ele aqui só para vocês terem no chat. thiagoreisnefro@gmail.com. Beleza, obrigado pelo convite, viu, gente? Para mim é um prazer poder colaborar com vocês. Vocês, como eu falei, têm um serviço que é respeitado internacionalmente, vocês participam ativamente de trials, o que aqui em Brasília, infelizmente, não é uma realidade.
e estou à disposição aí para participar de novas reuniões. Muito obrigada, Tiago. Com certeza nós chamaremos mais vezes. E muito obrigada pela sua disponibilidade. Tá bom. Da disciplina, estamos encerrando aqui a reunião mais uma vez, uma belíssima apresentação. Obrigada. Obrigado. Tchau. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, Emerson. Tchau.